Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Espero que estejam todos bem. Hoje, dia 22 de julho, temos no horizonte uma pandemia devido ao Covid-19. E também temos aí no ar uma ação popular que torna sem efeito as alterações das normas regulamentadoras, incluindo a norma 18. Com tantas intercorrências, seria de se perguntar por que, então, estamos nessa sala. A resposta é: vai passar. A pandemia vai passar e o setor, como veremos, está seguindo rigidamente todos os protocolos para o trabalho seguro, com o apoio corajoso dos profissionais de segurança e saúde no trabalho e das entidades como o Secons São Paulo e os Secons de todo o Brasil. A ação pública não prosperará por falta de sustentação jurídica e as empresas que começarem a se apropriar dos avanços da nova norma vão sair na frente, garantindo uma gestão mais abrangente na segurança do trabalho e na saúde integral dos trabalhadores. Assim, nossa primeira fala será a do presidente do Secons São Paulo, engenheiro Haru Ishikawa, que acompanhou de perto todas as discussões da norma e sediou as reuniões decisivas que consolidaram o novo texto normativo. Boa tarde, Haru. Boa tarde, Juarez. Boa tarde ao público aqui. Eu vi o Joffre na linha de frente aí também. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Trabalho Vida, que é parceira do Secons São Paulo, e a gente agradecer a todos os patrocinadores aí. Juarez, você deu uma entrada agora há pouco dizendo que tinha ação pública civil, essa briga todinha. Eu queria dizer o seguinte, eu fui o coordenador da bancada dos empregadores na elaboração da nova NR18. O governo sempre colocou os tripés importantes para falar sobre isso aí. Seria a simplificação, a desburocratização e a harmonização do texto. Então, nós trabalhamos nesse texto. Eu como coordenador da bancada dos empregadores, eu não posso me queixar de nada. A organização nossa foi pautada no comitê tripartite. Governo, empregadores e trabalhadores, todos teve espaço. Nós trabalhamos essa norma, apesar que nós tínhamos já feito desde 2013 bastante estudo sobre a 18, mas não estava amadurecido essa norma ainda. Mas nessa discussão que nós fizemos em 2019 e 2020, eu queria ser testemunha para todos que estão assistindo esse seminário nacional da NR18, que veio na hora muito oportuna. O Juarez já estava pensando em fazer presencial no mês de março e abril, mas por causa dessa pandemia não aconteceu isso aí. Hoje eu acho que é muito importante nesses 5 dias, a importância da nova 18, tá certo? Todo mundo vai falar um pouquinho. Uma novidade que está entrando aqui é o GRO e o PGR, né? Eu comentei a importância disso aí. Então, eu queria dizer, dar testemunho do lado dos empregadores, dizer que essa norma, o governo deu todas as oportunidades, foi feito dessa maneira. Então, eu não posso admitir dizendo que foi cerceado para qualquer bancada não a opinião. Quer dizer, todas as bancadas teve, lógico, uma dificuldade muito grande, questão da presença do pessoal, que o Brasil inteiro estava presente. Nós conseguimos, por
termos estratégicos, montar essa reunião aqui em São Paulo. Dei todas as condições, foi 4 semanas de reunião, 1 semana foi em Brasília, então eu queria dizer isso aí, eu acho que não tem problema nenhum, tá? Outra coisa importante, acho que comentar, o Jófelos que vai fazer depois vai comentar na sua fala também, que essa norma foi preconizado o que deve ser feita e não como fazer. Então, tudo isso aí. Então, nós reduzimos a quantidade, não tiramos nenhuma área de segurança, foi dado muito mais a responsabilidade para a gestão da segurança e saúde, tá? É isso que eu queria comentar. Eu não tenho muito que dar, eu simplesmente dou as boas-vindas. Eu acho que é um novo modelo que vai começar a acontecer no trabalho. Essa questão do live é muito importante. Acho que o Juarez teve uma ideia brilhante. Tem vários palestrantes, você consegue juntar palestrantes. Eu estou vendo pela lista aqui, até a saudade da Luísa Tânia vai estar presente aqui nessa palestra também. Então, eu queria só dizer isso aí. Seja bem-vindo. O Seconce, Juarez, e todo o pessoal, nós somos da saúde e da segurança do trabalhador da construção civil. Há 56 anos que nós estamos nessa questão aí. Eu queria falar mais 2 minutos, me deixar o seguinte. Esse ano foi um desafio muito grande para nós. No dia 17 de março, ou 20 de março, a construção civil foi considerada como essencial. Quando deu como essencial, dentro dessa pandemia, todas as entidades do Estado de São Paulo procurou o Seconce para fazer como vamos tratar essa questão. É o Sinduscom, é o Secov, é o Abrainc, é o Sintracom, é a PEOP, todas as unidades. Vamos lá, é um vírus novo, a gente também a gente não foi apresentado também, mas vamos cuidar disso aí. Então, a primeira coisa que nós fizemos é o seguinte, 2 coisas que nós fizemos. Fizemos um aditivo de flexibilização na Convenção Coletiva do Estado de São Paulo e criamos um fórum de crise entre Sintracom, Ramalho, Odair Senra, do Sinduscom, e o York, que é do CTQ, e o Seconce São Paulo, na minha presença. Então, nós criamos a fórum de crise e até agora, toda semana, a gente faz 2 ou 3 reuniões para atacar os problemas. Então, hoje, São Paulo é um modelo de prevenção da Covid, tá certo? Foi até citado pelo ministro da Economia, dizendo que a construção civil está dando exemplo. Realmente tem um exemplo. Hoje, o Seconce, nós avalizamos, inclusive, o estande de venda para fazer o protocolo de sanitário. O Seconce participou. Todos os eventos em São Paulo, o Seconce sendo colaborador de fazer o protocolo. Toda a equipe médica nossa entrou em campo. Outra coisa importante, essa questão da higienização, essa questão da utilização de máscara, a higienização do equipamento de trabalho da construção civil, toda a equipe. E o Seconce, depois a Flávia vai comentar um monte de trabalho que o Seconce tem feito nesses dias aí. Eu queria dizer o seguinte, o Seconce veio aí, é um desafio muito grande nesses últimos 56 anos. Mas nós tivemos respeito pelo trabalhador. Eu queria dizer o seguinte, um dos itens, é o único Seconce do Brasil que faz testes rápido aqui em São Paulo, é o Seconce. Nós adquirimos 14 mil testes, nós fizemos até ontem 5.167 testes. Só esse número eu queria passar para você, para todo o pessoal. O setor da construção civil tem que tomar muito cuidado na higienização, na utilização de máscara, na orientação do trabalhador. Por quê? Dos 5.167 trabalhadores que foi testado, 75% não tiveram Covid, 10,16, 525 desses 5 mil já tiveram Covid, já retornam ao trabalho, já tem anticorpos. E nós temos 13,95 que está contaminado, e a gente vai dar um espaço de mais 14 dias para fazer um reteste para verificação para ele curar. Desses pessoal, a orientação é o seguinte, todos os testes do Seconce existe uma consulta médica. Nenhum trabalhador da construção civil, porque é o seguinte, muita gente está falando em mídia, não escuta a mídia. Questão do
falso positivo, falso negativo, falso não sei o quê. Quem que tem que dar essa orientação é o médico, tá certo? Então, eu queria falar esse número. Por que eu falei que 75% não está contaminado? Por quê? Porque o setor da construção civil está cuidando bem do trabalhador e da sua higienização. Então, acho que é importante essa orientação. A gente vai continuar essa orientação e hoje nós temos várias ferramentas hoje para ajudar o trabalhador. Então, eu queria parabenizar a todos, parabenizar a Sejuarez. Você sabe que você pode contar com o Seconce sempre. O Seconce São Paulo deu toda essa informação desse evento de hoje. O Seconce Brasil está divulgando todo esse evento aqui do estado de São Paulo também, tá? Então, parabéns a você, parabéns a todos, parabéns à equipe do Seconce lá. O time nosso é um time muito consistente. Realmente, a partir de agora, cada vez mais está preocupado nessa mudança da situação. A partir de agora, o vírus vai passar, mas a mudança do trabalho também vai alterar a partir de hoje. A saúde, a higienização vai ser fundamental. Isso aí nós estamos conversando com o governo também, talvez a gente fazer alguma alteração na 18, alguma coisa. Outra coisa, Juarez, e novidade que aconteceu esse ano, nós fechamos toda a convenção do Estado de São Paulo. Um dos itens da convenção, toda discussão de qualquer item de saúde, segurança, de interferência, sempre vai ser criado um fórum permanente de negociação entre Sinduscom e Sintracom. Sempre vai se discutir em fórum, nada mais negócio de ficar fazendo aquele negócio. Está colocado em convenção. E o Seconce vai apoiar todo esse trabalho que é feito. Parabéns para você, muito obrigado. Desculpa o tempo que eu falei, Juarez. Obrigado. Muito obrigado, Haru. Quero agradecer mais uma vez, né, o apoio de sempre do Seconce. Pedir, por gentileza, aos participantes que mantenham seus microfones desligados e fazer os agradecimentos àquelas entidades e empresas que tornaram possível a organização deste evento. Então, eu quero agradecer muito à BPA, à ABSIC, ao Prevensec do Espírito Santo e às empresas Escametal, Ticket, Iven e Andames Urbe. Muito obrigado pelo apoio. Né? Todos vão estar aqui presentes com fala no decorrer do desenvolvimento do nosso seminário. Nós fizemos uma pequena inversão nesse primeiro dia para facilitar, inclusive, o encaminhamento aqui dos trabalhos. Tínhamos uma programação prevendo uma palestra do engenheiro Jófilo, agora na sequência da fala do engenheiro Haru, mas nós vamos ouvir a Flávia Coelho, que gerencia o programa Seconce Obra com Saúde, que vai falar um pouco do que está acontecendo em relação a essa presença bastante eficiente, né, do Seconce junto às empresas de construção em relação ao controle da Covid. Então, eu passo a Flávia. Boa tarde, Juarez. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Flávia. Prazer estar aqui com vocês. Eu, de última hora, acabei trazendo um conteúdo um pouquinho mais amplo que o programa Seconce Obra com Saúde, justamente porque, dentro desse contexto de pandemia, realmente o Seconce tem tido um papel muito estratégico na construção civil, garantir que a construção perpetue, consiga trabalhar com segurança. Então, além do programa Obra com Saúde, eu trouxe um outro conteúdo. Algumas coisas o Dr. Haru já falou na fala dele, mas eu vou complementar aqui, vou compartilhar a apresentação com vocês. Todo mundo vendo? Certinho? Sim. Então, em março, né? Em março nós fomos acometidos aí com esse contexto de coronavírus. Nesse contexto, acho que todos os segmentos econômicos e principalmente a construção civil, nós não tínhamos muito certeza se em algum momento a gente ia parar ou se não íamos parar. E o Seconce foi muito ágil em
dar contribuição aí para todas as entidades do setor, no sentido de promover discussões e conteúdos com médicos, doutores, para que a construção civil pudesse trabalhar com segurança. Então, uma das coisas que foram criadas já no mês de março foi esse fórum que o Dr. Haru acabou de comentar. Tem o pessoal do patronato, o pessoal que representa os trabalhadores, e o SECONSE, eu costumo dizer, e não canso de repetir, o Dr. Haru também repete bastante isso, toda vez que eu tenho oportunidade, eu gosto de frisar que de sindicato o SECONSE só começa com S. O SECONSE não é sindicato, o SECONSE é um braço social de saúde e segurança do setor da construção civil. A construção civil tem que dar graças a Deus de ter uma entidade como a nossa. Muitos setores econômicos gostariam de ter um parceiro tão estratégico e com certeza a pandemia ela teve o seu valor no sentido da gente ficar mais próximo ainda do setor, né? O aditivo à convenção coletiva de trabalho também foi realizado. Imediatamente a gente começou a disparar comunicados para as empresas, disponibilizar cartazes informativos, tanto em relação à higiene no canteiro, como cuidados no trajeto, enfim, todo aquele material que as empresas têm que seguir com essa linguagem da construção civil. Isso a gente disponibilizou para todo o setor desde março. A gente foi bem ágil na produção desses materiais, né? Saímos em diversas matérias do setor. Nesse momento, acho que a gente tem voz ativa desde a construção até o momento da venda, por isso que o Dr. Haru comentou aí também que essa parte representada pelo Secov, dos estandes de venda também, que retomaram a atividade recentemente, o SECONSE também participou do consenso desse protocolo para que os estandes pudessem voltar a funcionar. Obviamente, né, se não tem venda, a construção fica prejudicada também, então acho que é hora de todo mundo se unir, né, e o SECONSE está sendo um facilitador dentro do contexto do setor. Bom, através do Dr. Haru e de outros profissionais aqui do SECONSE, nós temos participado de vários webinars e de fóruns de discussão com relação à contenção do Covid na construção civil. Produzimos materiais específicos relacionados à higienização de EPIs, a recebimento de materiais nos canteiros de obra. Esse foi um material produzido pela nossa área de segurança do trabalho. Cuidados com a saúde bucal, saúde emocional. A gente recebe muito os trabalhadores, né? O nosso papel principal é atender o trabalhador, então a gente percebe que é um contexto social em que as pessoas estão mais abaladas, né? E o SECONSE também tem sido muito importante para acalmar esse trabalhador, para passar as orientações, para acolher, principalmente aqueles que vêm aqui para fazer o teste com a gente, que às vezes saem com resultado positivo e num primeiro, às vezes nem estão com sintoma, mas ficam muito aflitos, o que fazer em casa, com a família. Então, a gente tem dado um apoio social fundamental para os trabalhadores. Acho que a gente tem um papel assim de conter o medo, né? Tentar passar um pouco de equilíbrio num momento como esse, né? A gente, em conjunto com o Sinduscom, também está participando de uma pesquisa, né, para conhecer um pouquinho como é que está sendo os casos de Covid aí na construção civil. E em maio a gente começou a realizar esses testes sorológicos, os testes rápidos, né? No dia 7 de maio a gente deu início a esse trabalho aqui. Os serviços ao setor é repetitivo, mas eu insisto em colocar tudo que a gente oferece para o setor. O assistencial é o nosso carro-chefe, é aquela contribuição que construtoras e empreiteiros devem fazer para que o seu trabalhador possa utilizar o nosso ambulatório aqui.
O Covid também teve um aspecto muito interessante no sentido de ficar muito claro, né? A construtora dona do canteiro, ela está preocupada se o Covid está no canteiro dela, seja funcionário dela ou seja funcionário do terceiro, né? Porque se tiver caso de Covid, isso vai alastrar no canteiro. Então, tudo isso para deixar bem claro que a construtora é a responsável por garantir que esses empreiteiros tenham acesso à saúde. Nesse contexto que a gente está, não dá mais para esse pessoal de canteiro de obra trabalhar sem ter o mínimo de acesso a um ambulatório para fazer um trabalho preventivo. Nossa área de saúde e segurança, que nós atuamos aí há mais de 20 anos, prestamos assessoria para o setor, para o cumprimento das normas. Agora, com a chegada das novas normas, a gente também está com uma série de novos produtos para atender o setor, treinamentos, palestras. E um produto que foi desenvolvido agora, novidade, né, que é reflexo aí da pandemia, é esse programa SOS, que é o programa Seconce, Obra com Saúde, e que vem associado ou não com a realização do teste rápido, né? O programinha foi idealizado para garantir a implantação e adesão às medidas de prevenção do coronavírus preconizadas pelo Ministério da Saúde e acordadas com a Secretaria do Trabalho para a Construção Civil. O programa oferece às construtoras do Estado de São Paulo serviços de enfermagem em tempo integral nos canteiros, visando a continuidade das atividades e principalmente a saúde dos trabalhadores. Então, o que eu comentei que acontece aqui no nosso ambulatório, agora também está acontecendo no ambiente do canteiro de obra. Então, não é o médico, mas a enfermeira também tem essa capacidade de assistir o trabalhador nas suas diversas demandas dentro do contexto atual e ser parceiro da empresa para conseguir organizar a dinâmica do canteiro de obra da forma mais segura, né? Essa profissional, ela passa aqui por um treinamento bem detalhado da construção civil antes de ir para o canteiro da obra, ela faz a integração dos nossos serviços, ela participa do treinamento da NR18, ela vai entender todos os aspectos ligados ao coronavírus e quais são as medidas de prevenção nos canteiros de obra. E tudo relacionado a primeiros socorros. Chegando no canteiro, aqui estão listadas as principais atividades, óbvio que dentro do dia a dia e da relação que se estabelece da profissional com a construtora, eventualmente a gente pode estar envolvido em outras atividades, mas fundamentalmente as atividades passam pela aferição de temperatura, a busca ativa de casos suspeitos, existe uma equipe médica num hotline que dá o suporte para essas enfermeiras, então qualquer situação que seja identificada no canteiro, a enfermeira imediatamente liga para esse nosso hotline para conversar com o médico e envolver o médico em alguma demanda. Todo o acompanhamento daqueles trabalhadores que foram afastados ou por estarem com sintomas ou por terem um teste positivo, orientação sobre a técnica correta da higienização das mãos, a verificação da distribuição do álcool gel, das áreas comuns, garantir que os trabalhadores não estão aglomerados na dinâmica de trabalho, nos refeitórios, nas entradas, nas saídas, e a própria participação da nossa profissional no DDS, né? Atualmente estão com a gente, né, cerca de, acho que já são 18, quase 20 construtoras, o número está um pouquinho desatualizado aqui, quase 20 construtoras que estão com esse serviço conosco. A gente tem cerca de 90 canteiros no estado de São Paulo, a grande maioria deles na capital, mas existe também no interior, Campinas, Baixada e outros municípios. E a gente está cuidando diretamente aí da saúde de cerca de 11 mil trabalhadores, né? Então, esses casos suspeitos que são identificados no canteiro de obra,
eles são direcionados, eles podem ou não ser direcionados para o nosso ambulatório. Por isso que é fundamental que esse trabalhador, que não necessariamente ele é da construtora, mas que ele seja um trabalhador cadastrado no CEPONSE, porque podem existir desdobramentos para pesquisar alguma coisa em relação ao sintoma do paciente, né? O que a gente pode perceber, né? As primeiras impressões aí do que a gente tem conversado com os clientes, né? Ele foi idealizado para garantir a implantação e adesão dos trabalhadores. A gente sabe que às vezes é meio que o técnico de segurança, né? A enfermeira faz esse papel de fiscalizar mesmo a dinâmica ali do trabalho para garantir esse ambiente seguro, né? Então, às vezes ter uma pessoa de branco ali acaba tendo mais respeito dos trabalhadores e consegue se fazer adesão de uma forma mais participativa e com todos dentro do contexto atual. De uma forma geral, os trabalhadores estão aceitando muito bem, porque, que nem eu disse, existe esse medo, né? É uma questão social até, não é só da construção civil, é um contexto de medo. Então, só lembrar que a operacionalização do programa contribui para a saúde pública, né? Porque possibilita que os trabalhadores tenham acesso a informações de prevenção ao Covid no ambiente de trabalho e possam multiplicar para a vida pessoal. E para finalizar, o Dr. Haru acabou, imaginei que ele fosse querer que a gente compartilhasse essas informações. Esse é um resultado parcial dos testes que foram realizados aqui no nosso ambulatório. Então, é isso, 75% dos trabalhadores que passaram pelo teste não tiveram ainda contato com o vírus. Alguns já imunizados, outros ainda com vírus. Os que estão com o vírus, obviamente, são afastados. Então, deixando claro que, diferente dos testes que, às vezes, estão disponíveis aí nas farmácias, né, existe sempre o acompanhamento médico, a avaliação médica. Às vezes, esse trabalhador ele já fez um outro teste ou um outro tipo de teste. Então, a ciência... A medicina não é uma ciência matemática, né? Não é certo ou errado. Então, a avaliação médica ela tem toda uma avaliação de contexto, que vai de cada paciente, né? Então, por isso que é importante falar que o teste ele sempre vem com essa orientação médica. E também, não só ao paciente, mas à própria empresa, os próprios RHs das empresas, que ficam inseguros diante de alguma situação. A gente começa a conviver um pouquinho mais com essa dinâmica de teste, a gente começa a conhecer alguns casos que não são tão preto no branco. Então, poxa, o que fazer? Esse cara continua afastado, não continua, o vírus não sai do cara, mas ele ainda está transmitindo, não está. Então, essa assessoria médica que está junto com a realização dos testes, ela é fundamental para conseguir apoiar as empresas, inclusive em relação à produtividade e à segurança no ambiente de obra. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês, dar um overview aí do que o CEPONSE tem feito nesse contexto de pandemia. Meus contatos ficam à disposição, eu sigo à disposição, acho que a maioria já me conhece. E mais uma vez agradecer o Trabalho e Vida e os demais. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Flávia. Parabéns aí, né, pelo trabalho e principalmente obrigado pelas informações, pelas importantes informações que foram passadas. Como disse o Dr. Haru na abertura, nada vai ser como antes, né? Nem no canteiro de obra, nem na nossa vida social. Então, nós vamos ter realmente outros procedimentos e parte desses procedimentos passam obrigatoriamente pelos nossos companheiros, né, pelos nossos colegas que atuam na segurança e na saúde do trabalho dentro das empresas,
ou assessorando as empresas. Nós, inclusive, essas questões todas vão ter que ser abrigadas naquilo que se configurou na nova 18 como sendo a boa prática de gestão, né? Que nós vamos passar a ver a partir de agora com uma apresentação do engenheiro Jófilo Moreira Lima Júnior. O engenheiro Jófilo engenheiro de segurança, engenheiro civil, foi secretário de Segurança e Saúde do Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego, no extinto Ministério, e participou, criou, na verdade, o Comitê Permanente Nacional da Indústria da Construção. A primeira norma 18, né, foi pensada e gerida na gestão do engenheiro Jófilo, e também ele foi muito assediado nessa nova versão da norma, no que diz respeito ao tema que ele vai tratar, pelos colegas que estavam nas bancadas de negociação. Então, tem uma contribuição muito grande, muito efetiva do engenheiro Jófilo nos conceitos que remanesceram sob gestão na norma 18. Eu convido, então, o colega Jófilo para chegar mais e iniciar a sua apresentação. Boa tarde, Jófilo. Boa tarde, Juarez. Estão me ouvindo? Sim, está perfeito. Imagem e som. Ok. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse seminário, né? É um tema bem amplo, a gestão de segurança e saúde na indústria da construção, com interface no GRO e PGR. Eu gostaria de dizer, inicialmente, quando a gente utiliza o termo indústria da construção, nós estamos pensando em 3 setores distintos, que seria edificações, construção pesada e montagem industrial. É interessante esse dado porque a NR18 faz uma interface com o QNAI, né? E nesse item, a abrangência também vai para a manutenção de edifícios em geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, tem conceitos de canteiro de obra na própria legislação que falam no serviço de manutenção, na NR1 e na 18, às vezes, não falam. Então, é só para esclarecer isso. A elevada incidência de acidentes de trabalho, principalmente os acidentes graves e fatais, fez com que a indústria da construção tivesse que ter uma particularidade específica quando se fala em gestão. Porque, quando se pensa no gerenciamento, a gente entende que, sem ele, nós teríamos, como consequência, além dos acidentes, o desperdício, o retrabalho, baixa produtividade, comprometimento da qualidade e demanda nas esferas trabalhista, previdenciária, civil e penal. Então, com tudo isso, nós temos que imaginar que as peculiaridades da indústria da construção, que são diferentes da indústria convencional, produz produtos únicos, não seriados, muitas partes envolvidas, a questão das micro e pequenas empresas e o cronograma da obra, com variações de condições climáticas, hora extra, trabalho noturno, além da rotatividade e a qualificação. Então, essa alta incidência é que faz com que nós tenhamos uma consequente gravidade nos acidentes. Outro aspecto importante é que, na gestão, nós temos que considerar que o cumprimento da legislação é o critério mínimo, porque a gestão implica em melhoria contínua, implica em uma política implica em compromissos, definição de responsabilidade, com a consequência prevenção dos riscos. As causas clássicas de acidentes graves e fatais são as quedas, o soterramento e o choque elétrico. Na União Europeia, as causas da construção, mais de 60% dos acidentes fatais ocorridos são devido à ausência de medidas antes do canteiro. Tanto que na Europa se adota o critério de que a prevenção começa na prancheta. Então, se você vê 35% da concepção e 28%, esse percentual aqui poderia ser evitado se a gestão começasse na
concepção a nível de projeto. E um outro aspecto importante na gestão é que nós temos que visualizar a importância da segurança e saúde no ciclo de vida do empreendimento. Com relação à saúde dos trabalhadores, nós vimos agora uma exposição sobre o que está acontecendo com relação ao coronavírus, Corona-19, né? E, além desse problema, nós temos os problemas clássicos das doenças musculoesqueléticas, respiratórias, aí incluiria silicose, pneumoconiose, as questões dermatológicas, perda auditiva e a exposição ao amianto, além da doença ortomuscular relacionada ao trabalho, que tem aparecido muito nas últimas estatísticas. É importante ressaltar que o Ramazzini, em 1700, já fazia referência aos problemas de saúde do trabalhador, fazendo a relação em que você trabalha e qual a sua doença. Então, na gestão em si, nós temos, se formos considerar só os agentes ambientais relacionados a agentes físicos, químicos e biológicos, nós já teríamos uma série de problemas. Além desse, nós temos as questões dos riscos mecânicos e também o aspecto do cumprimento do cronograma da obra. O agente em si gera o risco e nós temos na indústria da construção o ruído, vibrações, radiações, poeira, isso tudo acontecendo simultaneamente, ou seja, nós temos um somatório de riscos. Nós temos, por exemplo, máquinas, vibrador de concreto, martelete, radiações, manipulação de cimento, além de operações de pintura, impermeabilização, a questão da asfixia em ambiente hiperbárico. E nos riscos biológicos, nós temos um enfoque muito grande quando se tem escavação de vala e tubulões em obra de saneamento. Como eu falei anteriormente, quando se pensa em gestão, o cumprimento da legislação é o critério mínimo. Além da NR18, é importante nós termos uma cultura da hierarquia das leis, começando pelas constituições federais, estaduais, a CLT, a Lei 6.514, a Portaria 3214. Complementando, nós tínhamos as RTPs, que estão previstas na nova NR, as NH da Fundacentro, normas da ABNT, convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil, Código de Obras, Regulamento Sanitário e normas de Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho, além de ordem de serviço, e não esquecer também a legislação do Ministério da Saúde, Previdência e Meio Ambiente. No caso do meio ambiente, tem uma outra interface que é muito esquecida, que é a gestão de resíduos. Então, a resolução do CONAMA tem que ser obedecida quando se pensa numa gestão de riscos. A NR18 atual e anterior, que antes o título era Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e agora Segurança e Saúde na Indústria da Construção, apesar de começar com o mesmo título na sua redação, ela traz na portaria de 95 o PCMAT, CPN e CPR, as RTPs e um enfoque muito forte nas áreas de vivências. Naturalmente que foi uma revolução essa portaria, principalmente porque a partir desse momento todas as ações passaram a ser feitas de forma tripartite. A portaria 3.733 de 10 de fevereiro de 2020 trouxe como inovação o PGR, uma simplificação da norma de 680 para 403, as soluções técnicas projetadas por profissional legalmente habilitados, sinal que a palavra profissional legalmente habilitado está citado 42 vezes na norma, e sim implica na importância que se dá às soluções técnicas e as áreas de vivências, atendendo a nova NR24 no que lhe for cabível. É importante dizer que essa redução se dá muito em função de você não ter literatura técnica. A literatura técnica complementar que nós tínhamos eram as RTPs, nós tivemos algumas publicações importantes, a CEBIC, inclusive, publicou uma que
complementa muito essa exposição, que se chama Segurança e Saúde na Indústria da Construção, Prevenção e Inovação. Esse é um documento que tem a parte de quedas, tem a parte de gestão e a interface com a ISO 45001. Então, não nos alongando muito nessa nova NR18, o que eu posso dizer é que o item em relação à gestão tem como referências as normas nacionais e internacionais, que está explicitadas na norma, a BNT, Código de Obra Municipal de Trânsito, Norma de Autoridade Marítima, Resolução da Anvisa, Nota Técnica da Anvisa, ISO 45001 e normas para a rede de segurança. Naturalmente que tudo relacionado à gestão na indústria da construção tem interface com todas as normas. Só que, no caso da NR18, ela explicita claramente a interface com a NR1, com a NR7, com a NR10, 12, 17, 24, 33 e 35. Então, é importante a gente entender que esse foi o referencial teórico para essa norma. No item que se refere à gestão, além da ISO 45001 e 31000, é importante ressaltar as diretrizes da OIT, que tratam também de gestão. Até porque a 45001 teve como base as diretrizes da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Dentre as principais novidades, o fato dela entrar em vigor 1 ano, isso é importante para que se adeque, inclusive com publicações técnicas, e fortalecer os requisitos de gestão com a responsabilidade dos profissionais legalmente habilitados. Houve também a valorização das soluções técnicas, que já havia na norma anterior, que são projetadas também para o profissional legalmente habilitado, e os PCMATs em andamento continuarão válidos até a conclusão das obras. Na verdade, a implementação e a elaboração do PGR, contemplando riscos e sua respectiva medida de prevenção, deve ser considerado desde as áreas de vivências, instalações elétricas, todas as etapas da obra, escada, rampas e passarelas, que preconiza a NR35 com relação à queda de altura, a NR12 com máquina, equipamento e ferramentas, os elevadores, andaimes, sinalização, capacitação e serviço de flutuantes. Então, cada etapa de obra deve ser considerado os riscos, as medidas de controle e as pessoas que estão envolvidas nessa etapa. É importante destacar que uma pesquisa sobre o perfil da mão de obra na construção é muito importante para que você conheça a percepção de riscos que os trabalhadores têm na sua atividade laboral, além de você conhecer também hábitos e costumes e escolaridade. Então, assim como você aborda o ambiente de trabalho, é importante também abordar o dia a dia do trabalhador, a sua vivência e o seu saber. Com relação aos projetos, o PGR prevê vários projetos no seu plano e no seu inventário, né? É importante destacar, e que na NR1 não saiu, o conceito de projeto, programa e plano. Na proposta inicial da NR1, esses conceitos estavam bem explicitados. No caso de um projeto de engenharia, é importante a gente entender que, normalmente, você tem um dimensionamento, uma especificação técnica e um projeto executivo de como deve ser feito. O que está sendo exigido na NR18 é um projeto de área de vivência, atendendo a NR18, a NR24, prevendo desde o vestiário. Sugeria também que você pode inovar um pouco mais também com relação a um projeto de instalações temporárias de incêndio, um projeto de instalações temporárias de águas pluviais e outras coisas que pode ser feito no processo de melhoria contínua. No caso do projeto elétrico de instalações temporárias, tem que se atender a NR10 e o sistema de aterramento elétrico, também a obrigatoriedade do DR e, principalmente, o dimensionamento dos quadros de distribuição com seus respectivos unifilares explicitados,
quem vai operar. É importante também você ter um cuidado com o profissional que vai fazer esse trabalho. Os projetos de proteção coletiva, é extremamente importante que faça parte do PGR, as memórias de cálculo, especificação técnica e projeto executivo, como eu falei. Com relação ao sistema de proteção contra a queda, é importante que esse projeto atenda a NR35. E a relação dos EPIs, com relação, atendendo a respectiva norma de EPI, com as especificações técnicas, os riscos, explicitando os locais e as formas de utilização. Além disso, a nova NR18 ela explicita outros projetos, como escavação, formas, plataforma de proteção, serra circular, equipamento de guindar, equipamento de transporte de materiais e pessoas, elevadores, andaime e dispositivo de ancoragem. Então, vocês veem que são vários projetos que estão inseridos no PGR. E são citados também alguns planos. Por isso que eu acho extremamente importante a gente entender o conceito de plano, projeto e programa. A norma explicita planos de demolição, resgate e remoção, ação de acidentes para acidentes, e no caso de emergências, preparação para emergência. Quando a gente fala em emergência, não é só a questão de incêndio, você tem inundações, tem desmoronamento, tem inundações, qualquer ação que se relacione à emergência, além do incêndio. Então, o canteiro de obra deve ser dotado de todas as medidas de prevenção de incêndio em conformidade com a legislação estadual e normas técnicas vigentes. Isso seria uma inovação. Eu chamo a atenção para um decreto publicado no final de novembro com relação às convenções e recomendações da OIT. Esse decreto, número 10.088, ele consolida todos os atos editados pelo Poder Executivo, dispõe sobre a promulgação de convenções e recomendação da OIT, e com relação à indústria da construção, a Convenção 167 e a Recomendação 175, elas foram aprovadas pelo governo brasileiro em 2006. Ela não está totalmente contemplada na NR18. E nas disposições finais, esse decreto é assinado pelo presidente da República, diz que as convenções anexadas a esse decreto, do qual a 167 está, elas serão executadas e cumpridas integralmente nos seus termos. Então, essa convenção, sinteticamente, ela explicita a necessidade de planejamento e coordenação da segurança e saúde nas obras, e as pessoas relacionadas com projeto e planejamento devem levar em conta a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, isso é uma forma de uma gestão a nível de projeto. Porque se a gente imaginar bem, nós teríamos que ter uma gestão de segurança, gestão no projeto, gestão no processo, gestão na manutenção e a gestão no pós-obra. A ISO 45000, quando ela explicita o planejamento para se atingir o objetivo, ele deixa muito claro o que será feito, quais os recursos necessários, quem será o responsável, quando será concluído, como os resultados são avaliados, incluindo indicadores. Inclusive, eu entendo que qualquer sistema de gestão tem que ter indicadores ativos, proativos e reativos, como também auditorias. E como as ações para atingir os objetivos serão integradas em um processo nos negócios da organização. Então, a empresa deve manter e reter todas essas informações documentadas sobre os objetivos da segurança e saúde e os planos para alcançá-lo. A União Europeia, na legislação internacional, como eu falei, a legislação civil critério mínimo, é importante se conhecer a Diretiva 89391 da Comunidade Econômica Europeia, que trata dos princípios gerais da prevenção, e a diretiva, que os portugueses chamam de Diretiva Estaleiros, que é a Diretiva de 9257, de 24/6/92. São diretivas clássicas que, principalmente a canteiros, traça como
a Comunidade Europeia trata a questão da gestão. Essa diretiva, inclusive, ela é baseada na Convenção 67 da OIT. Então, o grande desafio do gerenciamento de riscos ocupacionais seria a interface do GRO com a norma da ISO, né? 45001. Então, esse desafio ele tem que se dar, até porque o GRO tem como pilares a ISO 45001 e a 35000. Só para a gente ter uma ideia, a ISO em si, no sistema de gestão, iniciou com a gestão da qualidade, posteriormente nós tivemos a gestão ambiental, veio a gestão de segurança e saúde, a ambiental começou em 79, a da qualidade em 79, a ambiental em 92 e a de segurança e saúde começou em 94, até nós chegarmos à ISO 45001. No caso da ISO, tem algumas importantes, que no Brasil teve a 18.801, tem essa diretriz da BNT também, com relação à auditoria. Sistema de gestão de risco, 2009, que é a 31.000, uma norma muito importante para se implantar o sistema de gestão. E, por último, a 45.001. Para quem quiser fazer um programa de gestão e ter como um referencial teórico e técnico básico, eu recomendo não só as diretrizes da OIT, que essas diretrizes incorporadas na ISO 45001, como esses outros referenciais, que, como eu falei, os mesmos fatores que causam acidente e doenças são os mesmos fatores que causam perda no contexto das empresas. Então, quando a gente fala em qualidade, ambiente, produto e segurança e saúde, estão num sistema integrado de gestão que você tem um resultado final bom para todos, né? Bom para o empresário, bom para o trabalhador e bom para o governo em si, que são menos acidentes. As questões que se colocam quando nós pensamos na gestão é que temos que demonstrar o cumprimento da legislação, prevenir os riscos, comprovar as ações e melhorar continuamente o seu desempenho. Essa é uma lâmina do engenheiro Luiz Alves, que ele tem inclusive uma frase bem sintética quando se pensa em sistema de gestão. Você tem que dizer o que faz, fazer o que diz e provar que faz o que diz. De uma forma bem sintética. E, diante desse contexto todo, o gerenciamento seria substituir músculo por pensamento, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. E, de uma forma ampla, o sistema de gestão de segurança e saúde devem definir responsabilidades, cumprir a legislação sobre segurança e saúde, comprovando as ações implementadas, prevenir os riscos a que estão expostos os trabalhadores e melhorar continuamente o seu desempenho. O engenheiro Gianfranco, ele explicita no seu texto sobre quedas, que o conceito de gerenciamento de risco em queda deve ser elaborado por meio da identificação dos riscos e esse deve ser relacionado ao pessoal, aos processos, ao produto, ao equipamento e ao ambiente. Para que a gente tenha uma visão macro da gestão em uma obra, e essa é a visão internacional atual, é que a gente imagine que a gestão começa no planejamento, quando se estuda a viabilidade, os projetos, as especificações técnicas, e posteriormente nós temos a execução, que agora é o PGR, antigamente era o PCMAT, né? E após a obra pronta, uso e manutenção, e a seguir nós teríamos, no futuro, a demolição. Hoje, inclusive, o volume de demolição está muito grande, porque muitas vezes uma região residencial se transforma numa região comercial, ou você tem uma região com muitas casas e se faz demolição para construir muitos prédios. Isso em São Paulo tem acontecido muito, onde eu resido, na Vila Madalena, chega a ser quase uma demolição por mês, de várias casas com vários prédios a serem construídos.
Então, se você imaginar o ciclo de vida do empreendimento, ele é similar ao ciclo de vida de uma pessoa, né? Quando você é concebido, ele nasce, ele vive, ele é mantido e no final ele morre. Então, para isso, nós temos o usuário envolvido nesse processo, nós temos, além do projetista, o proprietário e o fabricante. O fabricante, quando a gente imagina, que é uma coisa também aqui no Brasil, não é muito separado, de segurança do trabalho, o que nós denominamos de segurança do produto. Então, nisso tudo tem a legislação, que pode ser tanto a legislação nacional quanto a legislação internacional, naquilo que nós não temos cobertura nacional. E, por último, o construtor. Quando se pensa no planejamento, nós temos vários fatores que dificultam, né? Temos que analisar desde o material que vai ser utilizado na obra, as máquinas e equipamentos, as formas de trabalho e as dificuldades que se tem, a diversidade de tarefa, a pouca uniformidade das construções, o pouco tempo entre a licitação e o início da obra, as questões das mudanças climatológicas imprevistas, né? Hoje nós temos grandes problemas na obra, muitas vezes por baixa umidade, velocidade dos ventos, chuva, temporais, e além de definições ou mudanças do projeto. Isso sem contar que hoje, com a questão da terceirização, nós temos várias empresas atuando simultaneamente na mesma obra. A execução em si requer um trabalho a nível da organização do canteiro de obra, os riscos de acidentes com cronograma, etapa e mão de obra, a segurança do trabalho, do produto e do processo, além do, como eu falei, do meio ambiente em si. O meio ambiente, ele muitas vezes tem uma interferência hoje muito grande, porque quando você tem uma obra onde tem uma saturação urbanística muito acentuada, os canteiros são cada vez mais reduzidos, né? Então, tem um impacto muito grande no meio ambiente. Você tem uma obra de 2 anos, no qual você tem todo um trabalho que tem um impacto grande, né? Eu digo sempre que todas as obras de construção sempre têm um impacto no meio ambiente, a nível de ruído, vibração. Você imagina uma obra sendo feita próximo a um hospital ou um local e uma clínica de repouso, isso altera muito o dia a dia. Trânsito, águas pluviais, tudo isso. Tem a questão também da higiene ocupacional, que aí eu estou me reportando especificamente aos agentes físicos e químicos e biológicos, onde nós temos que estudar antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, o programa de controle médico de saúde ocupacional, que são integrados, e ergonomia. Eu digo sempre que esses 3 pontos definem um plano para a prevenção das doenças. A capacitação durante cada etapa da obra, as situações de emergência, a integração do seu plano ou programa dentro da empresa e fora dela. Vocês poderiam perguntar, como é que integra dentro da empresa? A integração do seu plano, por exemplo, com o setor de recursos humanos, com o setor de compras e licitações, com o setor de manutenção. Fora da empresa, você pode fazer uma integração externa, inclusive com o SECONSE, com o SESI, com o Fundacentro, com o Ministério da Economia. E é importante uma definição clara de responsabilidades. Todos são responsáveis pelas questões relacionadas à segurança e saúde, desde o dono da empresa até o operário mais simples. E a importância do controle e avaliação. O que eu tenho visto a nível real é os indicadores relacionados apenas com coeficiente de frequência, gravidade, absenteísmo, alguns também relacionados à qualidade do treinamento, mas isso tem que se avançar mais para outros tipos de controle
para que você tenha um efetivo controle daquilo que é gasto. Eu digo sempre assim, segurança e saúde não tem preço, mas tem custo. E tendo custo, ele tem que ser orçado, tem que ser utilizado e gerenciado com recursos disponíveis, porque muitas vezes você tem solução técnica e não tem solução econômica. Então, o uso e manutenção da obra, nós temos a manutenção dentro de uma edificação, nós temos a manutenção externa nas fachadas, manutenção nas coberturas, manutenção de instalações elétricas e mecânicas e meios de elevação, de água e esgoto. Então, esse sistema de manutenção, que hoje, inclusive, a BNT já tem normas de gestão de manutenção, é importante que esse programa tenha interface também com o PGR numa visão de segurança e saúde integral, que você tem todo o ciclo de vida de uma obra. Inclusive, o número de acidentes nas etapas de manutenção tem sido muito grande, principalmente acidentes graves e fatais. A todo momento a gente vê obras sendo acidentes com serviço de manutenção e também muitas vezes os prédios que são feitos com uma finalidade é utilizado e a partir daí você tem os acidentes. Na questão de segurança, tem as inspeções periódicas nas edificações, a formação e informação aos trabalhadores e, para isso tudo, nós temos algumas normas que muitas vezes a área de segurança utiliza muito pouco, mas eu recomendo a sua divulgação e utilização, são relacionadas ao uso, operação e manutenção de edificações. É uma norma muito bem feita para você elaborar esse tipo de trabalho. Requisito para elaboração e apresentação. Uma outra relacionada à manutenção de edificações, requisito para o sistema de gestão de manutenção, desempenho, sistema de gestão de reformas, também muito importante, era de 2014, inspeção predial, engenharia de construção e uma relacionada à performance de edificações. Essa relacionada à perícia em si de engenharia. Bom, pensando na NR1, no GRO, essa interface do GRO com o PGR e com o inventário de riscos. Como eu falei, o GRO ele teve como um elemento básico a ISO 45001 e ele foi feito inicialmente em várias etapas até chegar a essa norma final que foi publicada recente, né? Com o estabelecimento de diretrizes relacionadas ao gerenciamento de risco e as medidas de prevenção. Esse gerenciamento de risco em si, ele vai ser explicitado num programa de gerenciamento de risco, PGR. Uma coisa que me preocupa muito é você, muitas vezes, inserir um plano no programa ou um projeto. Isso tem que ter uma organização muito clara de quem vai elaborar. Então, o PGR ele pode ser atingido por sistema de gestão, conforme a norma prevê, desde que eles cumpram as exigências previstas na NR1 e outros dispositivos relacionados à SST. E esse programa ele deve contemplar ou estar integrado com planos e programas e outros documentos previstos. Então, se você perceber, o que vai ser parte do PGR são os planos e programas que eu citei anteriormente que estão previstos na NR18. Além de outras medidas que você tem que colocar relacionado à parte de ergonomia, relacionado à parte de saúde, relacionado à parte de agentes ambientais. Porque na indústria da construção tem uma característica que normalmente os programas de segurança se chama segurança e saúde, mas eles são voltados mais para o atendimento das questões de acidentes graves e fatais. E o programa de gestão de risco ele deve contemplar todo o risco do ambiente de trabalho, seja os agentes físicos, químicos, biológicos, e riscos mecânicos, as questões ergonômicas, e a abrangência fica muito grande, que muitas vezes você vai ter que ter uma
um estudo ou profissionais altamente qualificados para fazer esse programa com a eficácia e eficiência que ele requer. Esse programa tem como elementos básicos, como eu falei anteriormente, a atribuição de responsabilidades, avaliação e controle dos riscos, a preparação de emergências, que é um item que todo o sistema de gestão tem esse levantamento. Como eu falei, a emergência não seria só incêndio, você tem que ter desde fluxo para chegar a um hospital, pessoas treinadas para atendimento de emergências. E na documentação em si, está previsto o inventário geral de risco atualizado por fase de obra, um plano de ação e a documentação exigida nas normas específicas, né? As etapas desse gerenciamento seria a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos e os controles. A avaliação dos riscos é importante e está previsto que o governo publique literatura técnica e que ferramentas vão ser adequadas para esse tipo de risco. Inicialmente, teria que se indicar o risco em função da probabilidade e da severidade. E a classificação desses riscos são aquelas matrizes que já foram, inclusive, publicadas em outras normas, né? E que você tem, normalmente, risco muito alto, alto, moderado e baixo. Na verdade, é um processo contínuo, revisto em função de mudanças ou a cada 2 anos. Então, naturalmente, que para cada fase da obra nós teríamos que ter essa classificação de risco e fazer essa avaliação de cada um deles para ser explicitado no inventário e no plano. O controle em si, que é o principal, teria que se adotar medidas para eliminar ou reduzir ou controlar os riscos, seguindo a hierarquia de controle. Se houver requisitos previstos nas normas, quanto a classificação de risco indicar sua necessidade e quando for constatado agravo à saúde relacionado aos perigos. Então, a NIOSH traz não só a matriz, quanto alguns métodos de avaliação, mas a hierarquia de controle, ela está explicitada, inclusive, com relação à tonalidade aqui, que você vai desde a eliminação, substituição, controle de engenharia, ou medida de engenharia, controle administrativo, até chegar no equipamento de proteção individual. Então, essa hierarquia de controle da norma ela foi baseada também na hierarquia de controle da NIOSH, e que está incluído na norma. O controle de risco em si deve se elaborar, implementar e acompanhar o plano de ação, indicando as medidas preventivas que devem ser introduzidas ou mantidas, e, para as medidas de prevenção, deve ser definido cronograma, forma de acompanhamento e aferição de resultados. Essa palavra aferição de resultados está citado várias vezes, que seria basicamente você ter indicadores e ter auditorias num processo de controle dos riscos. Outro aspecto importante com relação à saúde ocupacional, previsto na NR7, é a análise dos acidentes e doenças, preparação para emergências, como eu falei, teria que saber os meios e recursos para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono. Aqui, inclusive, o Covid-19 já se enquadra, e as medidas necessárias para cenário de emergência de grande magnitude quando aplicável. Com relação ao inventário, ele consolida o dado de identificação dos perigos e avaliação, e no mínimo, é importante essa palavra mínimo, porque muitas vezes a gente usa a norma como se fosse o máximo, né? Então, o mínimo seria a caracterização dos processos e ambiente de trabalho, caracterização das atividades, a descrição dos perigos e de possíveis lesões ou agravo à saúde, com identificação das fontes, descrição de riscos, com indicação do grupo de trabalhador sujeito a esses riscos e, principalmente, descrição de medidas de prevenção implementadas. Isso é extremamente importante, a prevenção em si. Então, voltando,
documento mínimo para o PGR. Nós teríamos que ter o inventário, teríamos que ter o plano e outros documentos exigidos pelas normas. Os documentos integrantes devem ser elaborados sob responsabilidade da organização. No caso da NR18, ela já explicita claramente profissional legalmente habilitado e abre um precedente para o caso dos técnicos, respeitando o disposto nas demais normas, datado e assinado, e deve estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus representantes. Esse responsabilidade da organização, isso inclusive já é uma tendência mundial, que o dono da empresa é o responsável pelo programa. A organização com o sistema de gestão, eles deixam claro que o PGR pode estar contemplado no sistema de gestão de segurança e saúde e, ao mesmo tempo, é necessário elaborar o inventário, que seja um documento simples, e tem as exceções para as empresas de pequeno porte ou sem sistema de gestão. Prevê que se elabore documento mínimo exigido pelo GRO e documento específico exigido por outras normas, conforme o caso. Numa dessas lives do Ministério do Trabalho, foi dito que o plano de ação deve ser elaborado com as medidas de controle melhoradas ou introduzidas, gestão de mudanças, ações de acompanhamento, PCMSO, documento à parte, elaborado de acordo com o inventário de risco, preparação para a emergência e alguns itens não previstos no GRO, que foi sugerido pelo Dr. Gilmar, seria a aprovação do plano, utilizando 5W2H, ou requisitos da ISO 45001, ações de comunicação, que seria capacitação e treinamento, também no plano, ações de organização de atividade, de gestão e atendimento a requisitos legais não relacionados ao risco. Por exemplo, no caso da construção, gestão de resíduos. Tem algumas disposições em que as ações preventivas integradas, sempre que várias organizações realizem simultaneamente atividade no mesmo local, o PGR da empresa contratante poderá incluir medida de prevenção para as empresas contratadas. As organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos, sobre sua gestão, e tratamento diferenciado para MEI, ME e EPP, ou seja, o microempreendedor está dispensado do PGR. As microempresas, empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que não identificam exposição ocupacional a agente físico, químico e biológico, declarar as informações digitadas na forma do item 1.6.1 dispensados. E as organizações de pequeno porte devem usar modelo a ser disponibilizado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, esses modelos para a pequena empresa, como também as NHOs relacionadas a agentes químicos, biológicos e algumas outras publicações técnicas, até onde eu tenho conhecimento, a equipe está elaborando, e eu creio que esse prazo de 1 ano é exatamente para que você tenha uma literatura técnica que possa efetivamente lhe dar condição de elaborar esse programa. O PCMSO deve ser elaborado com base no inventário e ele deve retroalimentar o GRO. Na NR9, o PPRA não está previsto e o resultado de sua aplicação, naturalmente, eles devem ser incorporados ao inventário e ao plano. A NR17, a análise preliminar de situação de trabalho e a adoção direta deve ser incorporada ao PGR, dependendo da necessidade e resultado da análise e intervenção, deve ser incorporado ao inventário de risco. Então, se raciocinarmos com a prevenção de doenças ocupacionais, nós temos interface com a NR7, com a NR9 e com a NR17. As demais NRs, aí eu citaria uma bem importante, que é a NR12, deve ser harmonizada com o GRO, e os programas previstos nas normas setoriais, no caso da construção, que seria o PCMAT, estão extintos, sendo substituídos pelo PGR. Os grandes desafios que eu entendo para esse período todo seria
o comprometimento, liderança, motivação e participação da alta direção e gerentes com respeito à ética e à legislação vigente, alocando recursos necessários para manter o sistema. Esse fator é extremamente importante. Sem recursos, não há sistema que funcione bem. Consulta e participação dos trabalhadores, isso inclusive já era previsto na diretriz da OIT. Comunicação e informação, que seria capacitação e treinamento permanente. Disponibilização, como eu falei anteriormente, de literatura técnica, que são os guias e manuais de aplicação da norma pelo governo, e conclusão dos anexos de agentes químicos, biológicos e radiações. Harmonização com a legislação previdenciária, isso é muito importante, porque tem uma interface muito grande da legislação previdenciária hoje com a legislação de segurança e saúde, até porque nós temos uma legislação preventiva e uma legislação compensatória. E uma coisa que eu acho muito importante é contratação e capacitação dos profissionais para fiscalização e pesquisa, porque sem pesquisa nós não temos literatura técnica atualizada. Bom, gente, esse, em linhas gerais, seria isso. Eu vou deixar disponibilizado esse material, como também o meu e-mail. E para reflexão, eu digo sempre que quando eu visito um lugar, eu não verifico se suas leis são boas, e sim se as que existem são cumpridas, porque boas leis existem em todos os lugares. É uma frase de um filósofo francês, autor de O Espírito das Leis. E uma outra que eu acho extremamente importante, também de uma obra chamada Processo Regulatório, é que as normas devem possuir 3 qualidades: transparência, coerência e simplicidade. Fazer o simples muitas vezes é complexo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jófilo. Parabéns pela apresentação. Eu gostaria, então, de convidá-lo a passar a leitura das perguntas que estão no seu chat e, em seguida, nós vamos abrir aí para perguntas. As pessoas que estiverem interessadas, a gente organiza, né, para que possa ser aberto o microfone. Então, em primeiro lugar, as 2 perguntas que já foram feitas pelo chat. Localizou? Eu não estou conseguindo localizar. Não? Jófilo, tá no chat da nossa conversa aí do WhatsApp. Está no WhatsApp. Ah, tá bem. Tá bem. Vamos lá. Só um pouquinho que a gente chega lá. Tá, não, sem problema. Enquanto isso, algumas informações. A primeira informação é que, como já foi anunciado, os certificados e esses arquivos com as palestras, né, que forem todas aqui sendo apresentadas, vão ser disponibilizadas através do site do Instituto Trabalho e Vida, né? Então, todo o material que for apresentado aqui vai estar disponível. A gente pretende fazer isso assim o mais urgente possível. E também cumprimentar um dos nossos patrocinadores, palestrantes, né, que entrou na sala um pouco atrasado, né, que é o representante da Jog Andames. Obrigado aí pela presença. Achou, Jófilo? Está comigo aqui. Tem 2 perguntas. Primeira pergunta da Fabiana Mello, com relação ao plano de emergência, incêndio e a necessidade de atender às exigências legais, incluindo as ITs do Corpo de Bombeiro, os canteiros devem providenciar AVCB ou ainda não se aplica? Eu creio que o que você puder aplicar no momento é importante. E como eu considero também muito importante um sistema próprio para uma instalação temporária de prevenção de incêndios no canteiro, para ter isso uma interface com a situação de emergência. A segunda pergunta, da Angélica Mota: quando o projetista elabora um projeto de engenharia, ele pode solicitar contratada, construtora, os projetos específicos relacionados à segurança. Esses últimos podem recomendar medidas de segurança onerosas não previstas inicialmente pelo projetista. Como orçar os custos de segurança no projeto de engenharia se as medidas de segurança serão consideradas em estudos posteriores à contratação da construtora? Veja bem, eu entendo que
muito, como eu falei na minha exposição, você muitas vezes tem solução técnica, mas não tem econômica. E acho extremamente importante que, se a gente cumprir a Convenção 67, os projetistas vão ter responsabilidade sobre o que eles projetam e se eles assumem essa responsabilidade. Então, se você não tem isso contemplado em projeto, ele simplesmente tem que assumir essa responsabilidade por um acidente ou uma doença futura. Eu recomendo que você leia a Convenção 67, que explicita muito claramente a responsabilidade do projetista. Tem uma terceira pergunta do Lucas Bergman, né? Qual a sua visão em relação à digitalização da SST nos canteiros de obra? Olha, eu acho que é uma realidade hoje, né? Nós temos que partir para esse trabalho de informatização e, inclusive, nos canteiros, hoje está se usando também muito nas inspeções o drone, né? Nessa publicação da CEBIC, tem um artigo muito interessante que trata exatamente da questão da utilização do drone nos canteiros, mas a informática hoje ela tem que ser toda ela integrada com a segurança e saúde, até porque nós temos aí as exigências todas hoje, os próprios treinamentos a nível de informática. É isso aí. Tem também uma outra pergunta do Lucas. Quarta pergunta aqui do Lucas Bergman, né? A NR1 entra em vigor em data diferente da NR18. Pode haver alguma mudança para unificar as datas, visto que a NR18 fala de item do novo texto da NR1? Eu fiquei sabendo hoje pelo Dr. Haru que já tem uma integração para que essa questão seja resolvida o mais breve possível e o grupo em si, pelo que eu sei, vai equacionalizar essa questão o mais breve possível. Jófilo, eu gostaria, então, antes de abrir a possibilidade aí das pessoas se manifestarem com a imagem, o microfone, de fazer uma pergunta que a gente ouve aí de uma forma recorrente. Eu fiz o meu PCMAT, a minha obra vai acabar daqui a 1 ano e meio. O que eu faço com o meu PCMAT a partir de fevereiro de 2021? Olha, o que eu acho é que você simplesmente vai ter que adequar o seu PCMAT à NR1. Naturalmente que, se for um PCMAT com qualidade, as alterações vão ser feitas com uma certa facilidade. Se for um PCMAT improvisado, naturalmente que você vai ter que fazer com todo outro rigor, né? Até porque as exigências relacionadas a projetos são muitas. E isso requer uma qualificação muito grande de quem concebe e quem elabora. Eu até acho que, no futuro, nós só poderemos fazer esse plano tão amplo com a interface de uma equipe multidisciplinar em função das várias vertentes que nós temos. Seja com a questão da prevenção da doença, seja com a ergonomia, com máquinas e equipamentos. É uma gama muito grande e requer, em alguns casos, profissionais altamente qualificados. Jófilo, tem uma questão que talvez não apareça nas outras apresentações até sexta-feira, que é também relacionada a essa questão da validade dos programas que estão vigentes hoje, né? Então, a outra pergunta se refere ao PPRA das prestadoras de serviço. Poderia dar algum esclarecimento em relação a isso? Como fica? Bom, o PPRA acabou, não acabou? Acaba quando? Como é que isso se interage com a gestão da empresa, né? E como a empresa principal, né, deve, do ponto de vista documental e operacional, se prevenir em relação a essa questão? Olha, eu sou suspeito com relação ao PPRA para falar, porque eu acho que é um programa simples e tudo que é simples é complexo, né? Eu acho que um PPRA bem feito, ele está muito fácil de ser adequado e transportado para o inventário de risco e também para o PGR. Isso não vai ter nenhum problema. Não sei se vocês observaram que o PCMSO, que quando nós concebemos era integrado com o PPRA, ele não foi alterado em absolutamente nada, ele vai ser simplesmente transportado. Eu acho que, no caso que já foi feito o PPRA,
a gestão dos agentes ambientais está sendo feita, ele simplesmente vai ser transportado e inserido nesse novo plano. Só que, naturalmente, que quando se fez o PPRA, se concebeu, ele era voltado para agentes físicos, químicos e biológicos. Na minha concepção, na época, nós teríamos que ter tido outros planos e programas voltados, por exemplo, para ergonomia, para incêndios, para máquinas e equipamentos, com literatura técnica adequada, e isso não aconteceu. 25 anos depois é que nós estamos tentando fazer um plano mais amplo. Então, eu entendo assim que a interface da contratada com a subcontratada, até nós chegarmos na vigência do PGR, ele vai continuar igual. Vai simplesmente ter uma transferência, como houve também uma transferência da OSHA 18.001 para a ISO 45001. Não sei se vocês viram que já tem as planilhas com todos os itens que pode ser adequado. Uma ideia era se fazer, provavelmente que o governo em si, o grupo técnico, fazer uma planilha mostrando todas as interfaces e os itens que já contemplam e que vão ser contemplados. Eu acho que isso é, inclusive, muito necessário no momento atual, que a gente tem esse um ano todo para trabalhar. Tem mais uma pergunta do Lucas. Eu gostaria que você desse uma olhadinha aqui. E depois eu vou fazer também um outro encaminhamento. Vou ver aqui no meu... Espera só um pouquinho. Quinta pergunta do Lucas, né? O novo texto da NR 18 fala que o banheiro químico pode ser utilizado em frente de trabalho, mas para o canteiro de obra eu poderia utilizar também. Pergunto, pois discutimos aqui no SESI Santa Catarina o significado de frente de trabalho e percebemos que não entraria na definição de canteiro, o que poderia abrir precedente para várias interpretações. Olha, Lucas, eu achei muito importante a sua pergunta. Uma coisa que me preocupa muito é que, antes de ler a norma toda, eu li duas coisas que me chamou a atenção. Uma são definições e outras são os conceitos de cada uma dessas coisas. E eu percebi que alguns conceitos, e esses são extremamente importantes, pena que eu estou aqui sem o texto para ler esse conceito, mas ele pode ser adequado à frente de trabalho. Com relação a conceitos, eu vou aproveitar a oportunidade e eu pediria que vocês lessem na portaria 428 de 27 de maio de 2014, e ela foi disponibilizada para consulta pública, a NR1, tem vários outros conceitos que não fazem parte da NR1 atual e nem da 18, que são importantes. Então, eu gostaria que vocês lessem e, além dessa literatura que eu falei, refletisse sobre o conceito que está explicitado de programa, de projeto e de plano, além dos outros relacionados à pergunta com frente de trabalho. Teófilo, ainda falando sobre gestão, agora com a nova norma regulamentadora 1, a norma 18, as modificações na norma regulamentadora 7, você acha que do ponto de vista da construção, a saúde vai estar mais ou definitivamente integrada com a segurança? A gente poderia falar em saúde integral do trabalhador a partir do PGR e a partir do GRO? Olha, eu falaria até em segurança e saúde integral, né? Isso, inclusive, eu vi, nós estávamos combinando até antes, em 94, na Espanha, né? A segurança e saúde integral, ela deve ser feita, mas, naturalmente, que você tem que ter princípios e linhas metodológicas para que cada atividade seja feita. Por exemplo, nós temos norma por ramo de atividade e por área de conhecimento específicos. Na minha visão, norma por área de conhecimento específico, nós temos que ter planos, agrupado programas, subprogramas e projetos. Isso tudo tem que ser conceituado de uma forma racional. E no caso de área de conhecimento específico, nós temos que ter essa interface com princípios bem claros de como seria uma norma relacionada à saúde, relacionada à higiene, relacionada à ergonomia, relacionada a máquinas e equipamentos, a incêndios e outras linhas. Então, o governo em si, ele até disponibilizou, no final do ano passado, ano retrasado, uma publicação que dá claramente como é que seria essa metodologia.
Eu não sei se os mentores intelectuais e desses vários grupos têm acompanhado. Porque um grande problema na norma é você ter um grupo gestor que harmonize o pensamento de todas as normas. Você não pode ter um grupo com um pensamento diferenciado. Por exemplo, na época que nós concebemos o PPRA e o PCMSO, eu tinha reuniões permanentes com 2 grupos para tentar harmonizar. Eu espero que isso seja feito, porque se isso não for feito, nós vamos ter a segurança integral simplesmente na parte teórica. Na prática, a teoria seria outra. E também o aspecto mais importante disso tudo é literatura técnica para saber como fazer. Porque uma coisa é a norma dizer o que deve ser feito, e a outra é como deve ser feito. A gente sabe as limitações de literatura técnica que nós temos. Nós não temos mais as RTPs, né? Porque as instituições de pesquisa estão com poucos profissionais, né? As universidades não estão produzindo com essa forma, com essa rapidez toda. Eu acho que mais do que publicar a norma, nós temos que ter a literatura técnica para que ela seja realmente implementada. Há um pedido aqui do Reginaldo e do Lucas para que você repetisse a portaria que você citou, respondendo ao Lucas, e a data. Tudo bem. Portaria número 428, de 27 de maio de 2014. Essa portaria ela disponibiliza para consulta pública o texto básico para a nova NR1, que naquela ocasião se chamava Prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho. Ela tem um embasamento teórico muito amplo, que naturalmente que com as negociações algumas coisas foram suprimidas, né, com relação a conceitos e outras variáveis maiores. E outra também que eu achei importante foi essa portaria que eu citei na minha exposição, o governo reafirmando o seu compromisso de cumprir integralmente a Convenção 67. Não só essa, quanto outras que o Brasil ratificou, mas no caso específico da Constituição, eu acho que quem for pensar em gestão e não ler a Convenção 67 e a recomendação 175 da OIT, fica um pouco difícil, porque elas são os pilares de tudo que se relaciona à gestão na indústria da construção. E, algum recado, Rafael? Tem mais uma pergunta aí no chat, do Eduardo Silva. Você dá uma olhadinha? Tá bem. Espera só um pouquinho. Tá. Tem que raciocinar com 2 aqui para... Não, tranquilo. E tem mais uma do Marco Silva também. Eu vou ler aqui. Tá. É a 6ª do Eduardo Silva, né? Prezado jovem, deve-se ter uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada. Como fica essa aplicação com o nível de escolaridade e qualificação dos trabalhadores nos dias atuais? Já que em outros segmentos, essa escolaridade e qualificação é levada em consideração já na admissão desses profissionais. Olha, Eduardo, já se disse que o Brasil tem 3 grandes problemas, né? Educação, educação e educação. Esses 3 problemas, para eles serem resolvidos, é uma questão muito difícil, né? Porque nós vemos de um regime escravocrata até chegar na situação atual. Eu acho que isso aí, as nossas gerações vão ter que se conscientizar que nós vamos ter que ter um eterno aprendiz, como diz o Gonzaguinha, né? E estudar sempre e tentar. Nessa área, nós temos um instrumento muito forte, que é a informação. Quem tem informação tem o poder de resolver as questões. Quem não tem, só tem 2 opções: ou estudar ou contratar quem sabe. Coisa muito objetiva, né? Mas eu acho que, no momento atual, em que a gente está saindo de uma fase de educação muito superficial, principalmente nas questões que a gente, ao mesmo tempo que você tem muita informação, você não se aprofunda nas informações que tem. Eu acredito muito no básico, né? Você só pode passar de um estágio para outro se você conhecer bem uma determinada fase. Esse assunto é um assunto bem empolgante, mas eu realmente, no real, eu só vejo essa solução a longuíssimo prazo, para gerações que têm um futuro a nível de informação, e agora com a própria educação à distância, as coisas mudam muito.
Bom, Marco Silva, com a nova NR18, o profissional de segurança e saúde pode ser mais valorizado? Eu acho que pode e vai ser quem tiver competência técnica. Porque o que não pode ocorrer, eu digo sempre que nessa área nós temos dois tipos de profissional, o figurante e o atuante, né? Então a gente tem que deixar de ser ator de um cenário para ser autor desse cenário. No momento que a gente ficar só representando o que faz e que a nossa área é uma área de que todo mundo dá palpite, a coisa não funciona. Eu acho assim que com conhecimento técnico, com ética, e principalmente que o grande desafio da humanidade hoje é você fazer as coisas dentro de uma linha de sustentabilidade, de qualidade, isso é essencial para o profissional. Se você quiser ser um profissional diferenciado, você tem que entender que a gestão e o cumprimento legal é o mínimo. Você só pode avançar no momento que você tiver informações do real para separar o real da fantasia. Porque o real da fantasia eles se separam no final. Né? Isso aí é o que vai dar o diferencial para muitos profissionais sérios que nós temos. Nós temos grandes profissionais e que, às vezes, como há um processo, eu digo sempre que nós estamos passando por um processo de espetacularização, vulgarização e legalização dessa história toda. Né? Porque tudo que é vulgar, ele não se impõe com técnica. E a área de segurança e saúde só se impõe num contexto profissional se ele tiver conceitos de engenharia, conceitos de medicina bem sólidos. Não pode ser tópicos para meditação só. A gente vai encaminhando aqui, né, para o final da apresentação. Eu queria te parabenizar por tanto conhecimento, mas principalmente pela sua sabedoria, né? E fazer uma provocação no final, né? No sentido de uma avaliação, se você entender possível, em relação à nova norma 18. Qual seria a sua avaliação desse novo texto? Né? Você que trabalhou tão intensamente em diversas frentes, né? Seja no SESI, seja no Ministério, seja na Fundacentro, como consultor de Federação de Trabalhadores, Sindicato de Trabalhadores, né? Quais as possibilidades, né, que você vê no novo texto, né? E como é que você recebeu a nova norma 18? Olha, eu confesso que eu ajudei até assim, alguns me procuraram, todas as partes, seja o governo, fiquei até muito gratificado por isso, seja o governo me procurou, seja os trabalhadores, seja os empresários, todos eles me perguntaram a opinião. Eu acho assim, nós estamos num processo de melhoria contínua, né? Eu sinto muito só alguns itens que não vão prosperar, talvez de uma forma informal só, que é o caso dos CPRs. Você próprio, Variz, fez uma bela de uma dissertação de mestrado sobre a importância do tripartismo no Brasil. Né? Ele não está totalmente eliminado, porque tem a CTPP, mas eu acredito que o trabalho que foi feito com relação aos comitês, seja o da Paraíba, com redução dos acidentes fatais, seja o de São Paulo, seja o de Pernambuco, só para destacar alguns, foi extremamente importante. Né? Organização de vários congressos a custo zero, você participou praticamente de todos, né? E eu acho assim, é um processo de melhoria contínua, foi extremamente importante esse trabalho no momento que tentou sistematizar os itens. Né? Só que nós temos que ter uma filosofia norteadora muito clara para a elaboração da 18. Né? E isso foi seguido. Né? Agora, se a gente não tiver literatura técnica complementar, como a gente tinha as RTPs, os próprios organismos se unirem, como o CEBIC, Sindicato dos Trabalhadores, o governo, e produzir literatura, eu não tenho nenhuma ilusão que nós vamos continuar o exercício da fantasia. Eu acho que as coisas só funcionam se você tiver meios para que efetivamente aconteça. E meios não é só recursos financeiros, é a motivação de várias pessoas. Você mesma é testemunha que muitas coisas aconteceram na indústria da construção foi fruto da garra de vários colegas nossos, né? Muitos desistiram no meio do caminho, mas eram movidos à motivação, sejam trabalhadores, sejam empresários, seja governo, e as coisas aconteceram independente de instituição. E eu acho que nós demos um passo importante, né? Porque a discussão foi ampla, né?
Eu tenho várias ideias também com relação ao futuro, principalmente na interface com gestão. Eu acho que a norma nossa de edificações, por exemplo, ela pode ter uma interface muito grande com a 18, é uma questão da gente estudar um pouco mais. A norma em si, de a gente estudar um pouco mais dos indicadores, de como seriam as auditorias, são passos, né? Como muitas vezes esses passos são dados em dose homeopática, né? Você vê de 78 para cá, no passado, tem itens da norma antes de 78 que às vezes são mais avançados que o de hoje, né? E às vezes só lê atual, né? Eu tenho todas, né? As atas, eu sou um eterno guardador de papel dessa história toda, né? Então, eu acho assim que nós demos um salto agora importante, né? E esse salto significa que é o ideal, que é o salto daquilo que foi possível nesse momento, seja a nível de conhecimento técnico, seja a nível de entendimento entre as partes. Eu digo sempre que essa norma ela é fruto de uma realidade do que nós temos. E essa realidade hoje foi o que se pôde fazer a nível de PGR e tudo isso. Mas ela não pode parar só com a publicação. Eu acho que ela tem que começar com outros meios, né? Com discussão, com literatura, com eventos como esse e principalmente com o empenho de cada técnico que está no seu canteiro de obra. Obrigado, Jófilo. Mais uma vez, agradecemos muito. Eu gostaria de dar duas informações aqui de encaminhamento final. A primeira é a nossa programação de amanhã, né? Então, amanhã nós vamos estar trabalhando a parte que faz interface da NR18 com a NR35. Quem apresenta o conteúdo e a palestra é o engenheiro Gianfranco Pampalon. E nós descobrimos também, na semana passada, de uma forma muito oportuna, um engenheiro, colega nosso, de Ribeirão Preto, que teve a oportunidade de participar da reconstrução da base brasileira na Antártida. O nome dele é Nicolau Lucife, né? Ele vai estar conosco amanhã. E o Nicolau vai contar essa experiência de como levar os conceitos mais modernos de gestão, porque foi isso que ele fez, na verdade, já trabalhando de uma forma antecipada com conceitos que hoje estão consagrados na nova norma regulamentadora 18. Então, nós vamos ter uma oportunidade já de ver uma experiência prática, né, de como a norma e outras possibilidades também de literatura foram levadas nessa experiência de reconstrução da base. E vamos falar um pouquinho também sobre proteções coletivas. Quero dizer que essa jornada foi gravada, né? Nós vamos já informar de que forma que vocês podem ter acesso, se quiserem rever, enfim, aqueles que entraram na sala um pouco depois, ou que saíram um pouco antes, vão ter oportunidade de rever os conteúdos que nós trabalhamos hoje aqui nesse primeiro dia, nessa abertura, né? Agradecemos, então, a participação de todos, muito especialmente do Dr. Haru, da Flávia Coelho e do engenheiro Jófilo, que sempre tem uma contribuição excelente e expressiva, técnica, né, para tudo que diz respeito, não só, né, mas muito para o que diz respeito à indústria da construção. Muito obrigado, Jófilo. Muito obrigado a todos. Rafael, alguma informação a mais? Obrigada, Juarez. Obrigada. Bom evento aí no resto da semana. Jófilo. Eu estou encaminhando agora aí para todo mundo o link aí de acesso para o nosso evento amanhã. Tá. Com certeza a gente vai assistir amanhã também. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, bom trabalho. A maioria aí já vai ter umas 3 ou 4 lives ainda hoje, né? Porque o negócio está acelerado. Então, boa sorte para aqueles que vão continuar a jornada conectados. Obrigado. Boa noite. Tchau.